Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso vídeo de hoje será Solenidade da Santíssima Trindade. E para que possamos falar sobre o tema, iremos fazer a leitura do Evangelho de São João, que está no capítulo 3, versículos de 16 a 18. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. A Santíssima Trindade é a essência de Deus que está unida. Ela não se divide. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem o Pai não existiu o Filho, e sem o Filho não existiu o Pai. E sem o Espírito Santo nada existiria de Trindade, porque nós somos filhos de Deus pelo batismo sacramental, pois Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo que estava perdido. Não foi para condenar o mundo, mas foi para nos trazer os sacramentos para a salvação. Então, todo aquele que acredita em Jesus, ele vai para a missa todos os domingos. Quem não acredita em Jesus, ele já está condenado, porque ele não acreditou no nome de Jesus, que se encarnou e pelo Verbo nos anunciou a salvação. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo. As palavras que eu digo irão condenar você no último dia. Qual é o último dia? O dia da nossa morte. Hebreus 9, 27. Seremos julgados assim que morremos. Então, nós seremos julgados por Jesus de acordo com o que vivemos no Evangelho. Mas não o Evangelho que nós escolhemos. O Evangelho que foi anunciado e que a igreja mantém intacta nesses 2000 anos, conforme os apóstolos saíram pelo mundo divulgando. E São Paulo, não fala nas cartas aos Coríntios, que todos nós somos santos, a saudação dos santos. Por que somos santos? Porque estamos comungando dignamente diante de Cristo, sem pecado mortal. No purgatório só tem santo, no céu só tem santo. No purgatório pagamos as penas dos nossos pecados que já foram perdoados. Então, para entrar no reino de Deus, tem que ser santo, não ter pecado mortal. E faltar à missa um domingo nos torna pecador, é pecado mortal. Por isso que a igreja fala, fora da igreja católica não existe salvação. Por quê? Porque a salvação vem de Jesus Cristo Eucarístico. Então nós precisamos dos sacramentos para ser salvo. Por isso que Deus enviou o seu Filho único até nós. Tanto que Moisés, quando ele leva as tábuas ou as pedras para que Deus desse os 10 mandamentos, ele pede: Senhor, perdoa o seu povo e caminha conosco. E Jesus veio caminhar conosco. Estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Moisés falou que nós somos um povo de cabeça dura. Nós temos dificuldade de entender que Deus é um só. Não existe dois Jesus, é um só. É o que foi anunciado e que nós seguimos com a doutrina que vem do magistério da Igreja Católica. Nós não podemos criar um Jesus diferente, celebrar a missa diferente. Esse Jesus é para quem não acreditou em Deus. Esse não acredita, porque ele está dividindo. Porque Deus ensinou uma coisa só. Jesus falou: eu não vim falar nada por mim mesmo. Eu vim falar o que o Pai me mandou falar. Eu vou enviar o Espírito Santo para os fazer relembrar de tudo que eu falei e ensinar todas as coisas. Quer dizer, nem Jesus anunciou o que ele quis, porque na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que ser obedientes a tudo que a igreja ensina. Não podemos faltar à missa e temos que viver nos sacramentos para continuarmos santos diante de Deus e alcançarmos a vida eterna em Jesus Cristo Eucarístico. E durante o dia nós devemos sempre lembrar
união da Santíssima Trindade, que é a base sólida da nossa fé. Ao acordarmos, tudo na igreja começa e termina com o sinal da cruz. Nós invocamos a Santíssima Trindade sobre cada um de nós, traçamos a Santíssima Trindade sobre nós, a cruz e chamamos, invocamos a Santíssima Trindade. Então, nós devemos colocar isso em prática no nosso dia a dia, ao acordar, ao deitar, ao se alimentar, ao sair de casa para trabalhar ou para passear, seja lá onde for, saiu de casa, faça o sinal da cruz, faça uma pequena oração. Nós temos que ter esse costume, chamar o anjo da guarda para estar ao nosso lado, para ir à frente, abrindo os caminhos, a nos livrar de todo mal. O católico tem que colocar isso em prática diariamente. E aí, hoje o padre fez uma pergunta, durante a Santa Missa, e ele falou, por que nós traçamos, quando falamos pelo sinal... Não, ele falou no caso do pelo sinal, Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí ele falou sobre o livro de Ezequiel, Evandro? Onde fala sobre aqueles que estão com a traçada cruz. Hoje veio marcar com o sinal da cruz aqueles que pertencem a Deus. E o Apocalipse também, Sim, os anjos iam matar todos e então Deus enviou o anjo, espere, vamos marcar com o sinal da cruz aqueles que pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, aí no Apocalipse já fala sobre isso, que já estarão marcados aqueles os escolhidos e serão livres de quê? Do mal, dos inimigos de Deus. Então, nós temos que traçar essas três cruzes, e ele falando sobre isso, me veio à mente o seguinte: nós traçamos na cabeça, porque da onde vem tudo? Da onde que vem as decisões, o que vem da nossa mente? A nossa mente é que nos guia em muitas coisas. Então, vem os pensamentos bons e ruins, vem da nossa mente. E Deus é o Criador. Então, Deus cria, nossa mente cria. Então, a primeira cruz na nossa mente. A boca. Quem foi que foi a palavra que se encarnou, e veio ao mundo? Jesus. Então, é a cruz de Jesus ali na boca. E sobre o coração, o Espírito Santo, que através do sacramento do batismo, nós somos morada do Espírito Santo, ele vem morar em nós. Então eu visualizei assim, que essas três cruzes são nesse sentido. Da Santíssima Trindade. Da Santíssima Trindade. E que por isso que nós fazemos essas três cruzes e finalizamos com a cruz sobre nós, a cruz maior. Mas eu vi assim, então que possamos fazer isso mais vezes ao dia, que possamos colocar em prática isso e que Deus ouve. É uma oração, embora curtinha, que diz muito. Livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Uma oração curta, mas que tem um sentido abrangente. Então que Ele nos livre do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas diferentes, mas numa essência só, num ser só. Então, nós não podemos dividir. Tem pessoas que a gente percebe que quer ficar só no Pai, só fala do Pai, do Antigo Testamento, se refere mais ao Pai, e aí divide. Outros só sobre Jesus, só fala sobre Jesus, 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 Jesus. E outros só Espírito Santo. Sem querer, mas dividem a Trindade. É um Deus diferente, não é o nosso. E não pode dividir, porque nós estamos protegidos pela força da Santíssima Trindade. São os três unidos, agindo juntos, que nos fortalece, que nos completam.
formam em nós a nossa fé, a nossa fortaleza. Então, não podemos dividir, não podemos dizer só do Espírito Santo, não podemos falar só de Jesus, não podemos falar só no Deus Criador do Antigo Testamento, não. Nós temos que ter essa união, saber conduzir a nossa vida na Santíssima Trindade. E ainda existem aqueles que colocam até a Santíssima Trindade de lado e só colocam sobre santos, ou sobre só Nossa Senhora, ou só sobre São Jorge, ou só sobre São Francisco. Não podemos. A Santíssima Trindade é a base da nossa fé, é a base da nossa igreja, é sobre eles que nós temos que estar alicerçados e devemos ter continuamente esse ato de colocar, né, nas nossas orações a Santíssima Trindade. Então a palavra nos diz que os profetas, o Espírito Santo falou pelos profetas. Então tudo que foi anunciado não veio do homem, veio de Deus. Do mesmo modo, na missa, mesmo os leitores, é Deus que fala pela boca deles. Porque eles anunciam o quê? Aquilo que está na palavra de Deus. Mesma coisa ao sacerdote. Ele fala por Cristo, quando ele é católico, né? Por isso que o Papa Leão XIV tem, logo assim que ele foi colocado como Papa, ele falou sobre os leitores. Sim. A importância de um bom leitor, que tem uma boa dicção, que se prepare antes de fazer as leituras, que faça a leitura em casa, que faça a leitura, entenda as palavras que estão sendo ditas, e até, se for o caso, procure um dicionário, alguma palavra que não conheça, não sabe como vai ser dita, né? Que procure uma informação. Temos que nos preparar para aquilo que Deus nos chama. Que a gente tem que entender, a Santíssima Trindade é Deus. O Antigo Testamento não está acima do Novo. Por quê? O Novo foi anunciado por Jesus. As cartas não estão acima do Evangelho, porque o Evangelho é o Verbo encarnado, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, anunciou a Boa Nova. As cartas são explicações do Evangelho para um determinado problema daquela paróquia ou diocese que estava dando problema. Tanto que no Apocalipse, quando Deus fala pela boca de São João para poder mandar recado para os bispos das 7 igrejas, das 7 dioceses, vocês estão fazendo isso de correto, mas isso não está correto. Então Deus chama a atenção já no Apocalipse dos bispos que estavam deixando acontecer certas coisas nas paróquias que não cabe a uma diocese católica. Então a correção sempre veio desde as Escrituras Sagradas. Então nada está acima das palavras de Jesus. Então nós temos que prestar atenção. O que a igreja ensina vem do magistério. Jesus falou, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Nenhuma ovelha escapa da minha mão. Então, aqueles que não vão para a missa, se forem de Cristo, vão escutar o Verbo encarnado e vão voltar para ter a santidade na missa, conforme Deus assim predestinou para todos aqueles que querem a salvação, escutando Jesus através da sua igreja. Eu até, você falando, me recordei das visitas que nós fazíamos e pessoas que diziam que faziam a sua fé em casa. E eu, por várias vezes, falei, você recebeu o Espírito Santo no seu batismo, mas o fogo do Espírito Santo que você recebeu é como se ele estivesse faltando o azeite, que mantém aquele fogo aceso, aquele fogo aumentado. Aí esse fogo que você está afastado dos sacramentos, está afastado da comunidade, está afastado da igreja, vai se tornando aquele fogo apagadinho. E isso aí faz com que você se torne morno. E o que a palavra diz sobre a pessoa morna? Jesus vai vomitar aqueles que são mornos. Então, seja quente, não se afaste de Deus. Não permita que nada no mundo, que o inimigo te afaste daquele que se doou por você. Não se afaste da Santíssima Trindade, daqueles que sempre estão buscando a sua volta.
Então, reflita sobre as suas atitudes. Pare de reclamar, botando a culpa em Deus, nos outros, mas reflita sobre você. Reflita sobre as suas atitudes. Se não é você que está se afastando do Criador, se não é você que está se afastando de tudo que é de bom, se você não está colocando obstáculos que quando se pergunta assim, mas por que você deixou de ir na igreja? Você já nem lembra mais, porque era tão insignificante o motivo pelo qual você se afastou, que você já não lembra mais. Mas foi o diabo que se atravessou entre você e Deus. E nós temos que ter essa constante oração para que isso não aconteça. Porque motivos todos nós temos para nos enfraquecer, para ficar às vezes cansados ou perder aquela vontade. Temos motivos. Tem aquele dia que você se sente fraco, mas é na fraqueza que Deus se manifesta. É na nossa fraqueza que Deus nos fortalece, que mostra a sua força. É só você buscar. Você, quando se sentir fraco, reze, trace sobre você o sinal da cruz, invoque a Santíssima Trindade e reze. Reze, porque você não é diferente de ninguém. Até Jesus, antes de ser crucificado, no Monte das Oliveiras rezou. Rezou pedindo, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós temos que ver os exemplos que Jesus nos deu. Faça a vontade de Deus, que seja sempre feita a vontade de Deus. A gente não é mais criancinha para querer que seja sempre feita a nossa vontade. Não, é feita a vontade de Deus. E na cruz ele deu um outro grande ensinamento. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, nós temos que aprender com Jesus a perdoar e aceitar tudo que vem de Deus. Parar de reclamar e ter a nossa atitude. A nossa atitude correta é o quê? Se coloque no colo de Deus, rezando. Lembrando nossa catequese católica. Nós católicos não temos igreja. A igreja é a casa de Deus, a igreja de Deus. Sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo. Pecador é o homem que não obedece a Deus. Então nós não podemos igualar o homem a Deus. Não, isso aí é idolatria. Os homens são pecadores. Então todos os escândalos que vêm da igreja vêm do homem e não de Deus, que Deus é santo. Ele nos chamou a ser santo. Deus como não São Paulo falou hoje. Os santos saúdam a igreja. E termina com a saudação que a gente faz no começo da missa. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e o amor de Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então, tudo que vem de Deus é santo. São os homens desobedientes que causam escândalo. Se você se escandaliza com os homens, são os homens. Mas Deus não muda, Deus continua santo. Então, renuncia o diabo que causou o escândalo e professa sua fé em Deus. Eu vou na igreja porque eu sou de Deus, eu quero ir para o céu. Se tiver alguém ali que não é de Deus, faça a correção fraterna. Ó, isso não pode não, igual o padre fez hoje. Vocês estão cantando errado, vocês estão dividindo a Trindade. Então, a correção faz parte da vida. Quem quer seguir a Deus, obedece à igreja. Quem não quer seguir a Deus, cria o seu Jesus e vai viver a sua vida, mas sabendo que a salvação vem exclusivamente dos sacramentos aos batizados. Então, fora da Eucaristia, não existe cristianismo. Então, se nós somos de Cristo, nós acreditamos em Cristo, nós vamos para a missa e não focamos em homens, focamos em Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.